Xingu é um filme baseado em histórias reais. Ele conta a aventura de 3 irmãos, o Cláudio, o Orlando e o Leonardo Vilas-Boas. Nos anos de 1940, o governo do Brasil estava organizando a expedição Roncador Xingu na tentativa de desbravar o oeste do país. Então, os irmãos se apresentaram e foram escolhidos para entrar numa equipe de exploradores. Nessa época, não havia televisão e as notícias eram publicadas pelo rádio, pelos jornais e revistas. Pouquíssima gente tinha telefone fixo e as mensagens eram enviadas por carta ou telegrama. Ninguém nem sonhava com celular ou computador. A viagem começa e logo eles descobrem que estão em terra ocupada por indígenas. São observados por eles. Os irmãos procuram evitar o combate e tentar fazer contato com os indígenas que nunca viram pessoas de pele branca e com uma cultura totalmente diferente. Cláudio Vilas-Boas é o irmão que tem mais conhecimento de língua e costumes dos índios e logo se destaca na tarefa de conversar e fazer amizade com eles. Quando a expedição avançava pelo rio, Cláudio vê uma armadilha de peixe e depois eles conseguem ver os indígenas. Primeiro, os nativos atacam com flechas. Então a expedição desce dos barcos na outra margem e fica esperando um contato. Finalmente, os nativos gesticulam e Cláudio e Orlando atravessam o rio e vão ao encontro dos indígenas. Cláudio busca a confiança do cacique e oferece de presente uma faca. O cacique aceita a faca e depois outros presentes, machado, chaleira e rapadura. Eles se apresentam e os índios os levam até um local com várias construções de palha, com uma abertura para um grande pátio onde circulam mulheres, homens e crianças vestindo trajes pequenos, com pinturas pelo corpo e enfeitados com penas de aves. Os irmãos e os outros membros da expedição são bem recebidos. Os indígenas ficam impressionados e parecem nunca ter visto uma pessoa de pele branca e com roupas e botas e óculos. Eles querem tocar, pegar os óculos, as botas e as roupas. Alguns sentem medo. Cláudio procura aprender logo sobre as coisas dos índios. A expedição precisa construir uma pista de pouso de avião para a chegada de suprimentos, combustível, materiais e equipamentos e pessoas. Eles conseguem se comunicar e convencem os índios a ajudarem na limpeza do terreno com enxadas. Com a ajuda dos nativos, eles constroem uma oca, uma casa indígena para abrigar os membros da expedição. O filme mostra a troca de conhecimento. 1 ano depois do primeiro encontro, a pista de pouso estava pronta e os índios aguardam a chegada do avião. O avião faz um voo rasante na pista e os indígenas ficam espantados, mas depois chegam perto do avião e admiram a máquina voadora. Cláudio leva os nativos para andar de avião. Os jornais da cidade grande falam do encontro pacífico entre brancos e índios. Mas logo se viu que o homem branco trouxe doença para a aldeia, porque indígenas ficaram doentes. Deu epidemia de gripe na aldeia e estava faltando remédio. Sem vacina e sem nenhum contato anterior com a doença, eles acabaram pegando uma gripe muito forte. Muitos nativos morreram. Os irmãos Vilas-Boas ficaram muito preocupados, pois viram toda a dificuldade que há no contato do homem da cidade com o homem nativo. Levaram médicos para dar vacina na população indígena e o trabalho continuou. Construíram um hospital, levaram médicos.
eles se sentiram responsáveis pelo que estava acontecendo com os índios. Depois chegaram outros indígenas de uma outra tribo, usando roupas, e eles disseram que vinham de outro lugar e que trabalhavam como seringueiros. Esses outros indígenas já tinham o contato com os homens da cidade desde os tempos do avô. Eram índios Carabi. Contaram que eram explorados pelos seringueiros. Foram pedir ajuda porque muitos familiares estavam sendo mortos. Depois eles sobem o rio e chegam numa comunidade que tinha sido atacada. Viram indígenas mortos e a aldeia queimada. Os irmãos Vilas Boas se reúnem com alguns chefes indígenas e chegam à conclusão que o melhor seria evitar o contato com a civilização e ter uma terra grande e reservada para os povos indígenas, porque eles são os verdadeiros donos da terra. Orlando negocia a criação do Parque da Reserva Indígena em troca da construção de uma base militar na região. O governo aceita. A base é feita e inaugurada. Mas os índios parecem ficar de fora. Os brancos avançam ainda mais. O conflito e a guerra começam. Eles voltam a negociar com o governo e o ministro pede para eles escolherem o local da reserva. O presidente do Brasil decide criar o Parque Nacional do Xingu, maior área indígena do mundo. Leonardo morre do coração. Cláudio parte numa expedição para chamar todos os povos indígenas da região para morar no parque. Eles se infiltram em garimpos e fazem de tudo para levar os índios para o Xingu. O governo quer fazer uma rodovia chamada Transamazônica para levar o desenvolvimento para a região norte do Brasil. Mas ainda existem comunidades indígenas pelo caminho. Por exemplo, os índios Crim, que não tinham tido ainda contato com o homem branco e viviam muito isolados. A civilização avançou muito rápido e muitos índios Crim morreram. Mas houve tempo de salvar muitos povos indígenas antes da destruição. Os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo, fizeram de tudo para preservar a vida e a cultura dos índios. Eles embarcaram numa grande aventura e andaram por terras onde nenhum homem branco havia andado, e fizeram contato com os índios antes de todos.